Você não foi feito para viver sozinho. João capítulo 15, aí nos versículos de 1 a 8, trazem para nós uma frase realmente muito forte e que talvez deveria até nos assustar, não é? Mas mais do que já assusta, que é: sem mim nada podeis fazer. Veja, não é fazer um pouco, fazer menos. Jesus fala nada. A gente precisa entender qual é o contexto no qual Jesus está dizendo essas palavras. Jesus estava no cenáculo, pessoal, dentro do evangelho de hoje, que é o local da última ceia. E é aqui em João a última ceia, que começou lá no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Jesus está na última ceia. E Jesus, portanto, está a caminho do Getsêmani. E ele escolhe justamente, dentro do texto de hoje, para os seus últimos ensinamentos, essa imagem que é a imagem da videira. Veja, não é uma escolha aleatória. Por que é que Jesus usa essa imagem no texto de hoje aqui? Justamente porque essa é uma imagem lá no Antigo Testamento, onde videira é o próprio símbolo de Israel, o próprio povo de Deus. A gente encontra isso em diversos textos. Isaías, por exemplo, lá no capítulo 5, nós temos Ezequiel no capítulo 15, o próprio Salmo 80 trabalhando isso. Então, quando Jesus diz, eu sou a videira, ele está fazendo uma afirmação enorme aqui. Ele está falando, ele é o Israel definitivo. Que coisa espetacular! E aquele, portanto, que cumpre o que o povo nunca conseguiu cumprir sozinho, é ele, Jesus. E aí tem algo muito bonito. Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Em grego, ele está usando uma palavra que é a palavra aletiné. E essa palavra verdadeira, genuína, vai marcar um contraste. Contraste do que, professor? Havia uma videira. Ele é a real. Ele é a verdadeira videira. E aí, no versículo 1, ele fala algo maravilhoso, né? Meu pai é o agricultor. Esta palavra agricultor aqui, em grego, ela é muito interessante. Ela é a palavra georgos, lavrador, viticultor. E nesse sentido, o pai não vai ser entendido, gente, como um mero espectador. De forma alguma. Ele não está só observando um processo, ele trabalha a videira. Veja, e o trabalho vai ter dois movimentos. Qual é o primeiro? Cortar. Então, o que vai fazer, não é? Este lavrador ou agricultor, ele vai cortar. Olha que coisa interessante. Então, o ramo que não dá fruto será cortado e ele vai limpar o ramo que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. E o verbo limpar, que é usado na língua grega, é um verbo muito interessante, é o verbo katairo. Esse verbo katairo, que é utilizado aqui, tá? Ele tem um sentido de purgar, um sentido de podar. Que bonito isso. No versículo 3, Jesus faz um jogo de palavras pensado aqui. Vós estáis limpos, katairoi em grego, por causa da palavra que eu vos falei. Jesus diz isso. Então a poda já aconteceu. E neste sentido, a palavra de Jesus é o instrumento dessa purificação. Aí eu destaco o versículo 4. Há um imperativo central aqui de todo o discurso. Permanecei em mim. E a palavra permanecer, que aparece aqui, lá na língua grega, é a palavra menó. Menó é o termo grego que significa permanecer, habitar, ficar, e é o verbo mais importante do Evangelho de João. Gente, esse verbo vai aparecer nada mais, nada menos, gente, do que
Ó, vou colocar até aqui em vermelho para você. 40 vezes. Não sei nem se apareceu aí direito para vocês, tá? Mas 40 vezes, pessoal. 40 vezes, tá? 40 vezes esta palavra vai aparecer. E ela não é uma passividade mística, não. Ela é uma escolha ativa, contínua, de permanecer em relação com o próprio Jesus. Ou seja, o ramo, olha que coisa maravilhosa, tá? O ramo não precisa produzir seiva, tá? Ele precisa o quê? Não se desligar da sua fonte. Vou até aumentar isso aqui para vocês na tela, pessoal. Ó, vou aumentar aqui, né, para quem está assistindo no YouTube, tá bom? Para poder ver melhor estas informações, tá? Então, olha que coisa interessante nós temos aqui diante de nós agora, tá bom? Esse é o ponto. E aí vem a lógica da botânica, tá? A lógica da botânica que está no texto, que é maravilhosa. Ela é irrefutável, inclusive. Tá? O ramo separado da videira não apenas para de crescer, ele seca. E aí é o que Jesus está trazendo aqui de aplicação, sem suavizar. Sem mim, nada podeis fazer. E a palavra nada, uden em grego. Uden, gente, significa zero, absolutamente nada. Ou seja, João não deixa escapatória nenhuma aqui. Ou se está em Cristo ou não está com ele. E aí vem o versículo 6. O versículo 6 que é o mais sério de todo o texto. Quem não permanecer em mim será lançado fora. Veja, não apenas ficará fora, mas ele também vai secar. É uma imagem agrícola aqui, gente, com uma gravidade escatológica. Ramos secos não têm uso algum. São recolhidos, são queimados, não valem nada. E Jesus não está fazendo com isso tudo aqui uma ameaça, não é? Ele não está ameaçando ninguém, não. Não é isso. Ele só está descrevendo uma lógica que é natural, que é a lógica da separação. Ou seja, a vida fora da videira não é vida alternativa, não tem, não existe, é ausência de vida. E aí vem o versículo 7, que é maravilhoso aqui, maravilhoso. É uma promessa. Se vocês permanecerem, olha o condicional aí. Se vocês permanecerem em mim, tá? E as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. O que Jesus está querendo dizer com isso? É a oração eficaz. É a oração eficaz em João. E ela não é uma técnica, tá? Não é técnica, nem volume aqui. Ela é consequência de uma união que eu tenho com Deus. Quem permanece em Jesus começa a querer o que Jesus quer e pede a partir desse lugar, tá? Por isso, nesse sentido, o ramo aqui que é evocado, a oração do ramo unido à videira, vai ressoar aqui a ideia de estar na vontade do Pai, de estar unido ao Pai. E esse é o ponto. E aí o versículo 8, que é o fim revelado aqui, o propósito posto aqui. Nisto meu Pai, diz Jesus, é glorificado, que deis muito fruto. Olha só, o fruto aqui do discípulo não é conquista pessoal. Esse fruto que está aqui destacado, pessoal, ele é uma manifestação da própria glória de Deus. Ou seja, a vida fecunda do cristão é, antes de qualquer coisa, um ato de adoração. E é por essa razão que você deve agora refletir. Em que área da sua vida você está tentando produzir fruto no próprio esforço sem permanecer em Deus? Lembra? O galho que forceja sozinho, que vive sozinho, que se esforça sozinho,
não produz uva, ele só se cansa. A videira não exige performance, ela exige presença. E se esse texto te ajudou de alguma maneira a entrar mais fundo no evangelho de hoje, deixa aqui sua curtida, deixa aqui o seu comentário, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para a gente espalhar a teologia bíblica católica, para nos alimentar da verdade. E claro, se você ainda não é inscrito ou não me segue, faça isso agora, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Estamos juntos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.